Graças ao Senhor. Nós convidamos duas irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso para virem. Olá. Oi, meu nome é Suhan. Eu sou Tianxin. Estes são a irmã Tao, a irmã Yi, a irmã Sun e o irmão Fang. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Nos últimos anos, sentimos uma desolação crescente em nossa igreja. Perdemos a fé e o amor que tínhamos no início. Ficamos fracos e mais pessimistas. Até mesmo os pregadores sentiam-se perdidos às vezes, sem saber o que falar. Sentimos que perdemos a obra do Espírito Santo. Também procuramos muito por uma igreja com a obra do Espírito Santo. Mas todas as que encontrávamos lidavam com a própria desolação. Por que tantas igrejas estão sedentas e desoladas? O que está acontecendo? Exato. Todas as igrejas estão vazias e desoladas. Não sentimos a presença do Senhor. O que está por trás disso? Nós vemos cada dia catástrofes mais sérias. Vemos que as profecias sobre a manifestação do Senhor nos últimos dias estão se realizando. O Senhor já voltou e não sabemos? Convidamos vocês para virem aqui discutir e procurar as respostas para essas questões. O que vocês pensam a respeito da desolação das igrejas? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Sim. É algo que precisamos entender com urgência. Por favor, comunguem conosco. Essa pergunta é muito importante. Nós sabemos que vivemos no fim dos últimos dias. O Senhor Jesus profetizou. E, por se multiplicar, a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A anarquia está crescendo no mundo religioso. Os líderes religiosos não respeitam os mandamentos do Senhor. Seguem apenas as tradições humanas. Eles pregam o conhecimento bíblico apenas para aparecer e dar testemunho de si mesmos. Eles não dão testemunho ou exaltam a Deus. Desviaram totalmente do caminho do Senhor. Por isso, Deus os rejeita e elimina. Esse é o principal motivo pelo qual o mundo religioso perdeu a obra do Espírito Santo. Mas também porque o Senhor Jesus retornou à carne e começou a obra de julgamento, começando pela casa de Deus nos últimos dias. O Cristo dos últimos dias, Deus Todo-Poderoso, expressa a verdade da salvação da humanidade para purificar os que aceitam a obra de Deus nos últimos dias. A obra do Espírito Santo torna-se a obra de Deus nos últimos dias. Aqueles que aceitarem a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias receberão a obra do Espírito Santo e serão providos e irrigados pela água viva. Aqueles que se colocarem diante do seu trono, Deus os criará em um grupo de vencedores e fará com que estejam de acordo com a sua vontade. Já aqueles que se contentam com o lugar religioso e recusam-se a aceitar a obra de Deus nos últimos dias serão abandonados na escuridão desoladora. Isso prova a profecia da Bíblia. Retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa. E fiz que chovesse sobre uma cidade, e que não chovesse sobre outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. Andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim. O trecho sobre um campo choveu refere-se às igrejas que aceitam e obedecem à obra de julgamento de Deus nos últimos dias. Elas aceitaram as palavras atuais de Deus e aproveitaram o suprimento da água viva que jorra do trono. Mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se, refere-se aos pastores e presbíteros religiosos que se recusam a praticar as palavras do Senhor, desobedecem seus mandamentos, rejeitam, resistem e condenam a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Isso leva o mundo religioso a ser rejeitado e amaldiçoado por Deus. Ele perde completamente a obra do Espírito Santo e o acesso à água viva, ficando preso à desolação. Como no final da Era da Lei, quando o templo, antes tão cheio da glória de Jeová, tornou-se desolado. O povo judeu não obedeceu à lei de Deus. Sacrifícios impróprios foram feitos. E o templo acabou se transformando em um lugar de comércio, um antro de ladrões. Por que isso aconteceu? Primeiramente, porque os líderes religiosos judeus não viviam sob as leis de Deus Jeová e não temiam a Deus em seus corações. Eles seguiam as tradições dos homens, mas rejeitavam os mandamentos de Deus. Eles desviaram-se completamente do caminho de Deus e foram amaldiçoados por Deus. Mas houve outro motivo para Deus encarnar-se, para realizar a obra de redenção da humanidade na Era da Graça.
A obra de Deus mudou. Todos os que aceitaram a obra redentora do Senhor Jesus receberam a obra do Espírito Santo e ganharam uma nova forma de praticar a fé. Mas os que rejeitaram e resistiram à obra do Senhor Jesus foram eliminados pela obra de Deus e abandonados na escuridão desoladora. Se vocês querem receber a obra do Espírito Santo e conceder o fornecimento de água viva para as suas vidas, o mais importante a fazer é buscar e pesquisar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. E isso resolverá a raiz da escuridão de nossos espíritos e da desolação em nossas igrejas. Vocês não acham? Essa comunhão faz sentido. Exato. Graças a Deus. Após suas comunhões, eu entendi. A desolação universal no mundo religioso acontece principalmente porque pastores e presbíteros não seguem o caminho do Senhor. Por isso, são rejeitados e amaldiçoados por Deus. Mas também porque Deus realizou uma nova obra. E a obra do Espírito Santo mudou. Nós não ficamos ao lado de Deus e caímos na escuridão. Precisamos buscar e investigar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Graças ao Senhor. Procurei diversos pastores e presbíteros e nenhum deles foi capaz de explicar a desolação nas igrejas. Mas a comunhão de hoje é muito clara. É uma verdadeira iluminação do Espírito Santo. Vocês dizem que o aumento da anarquia acontece porque os pastores e presbíteros se recusam a obedecer aos mandamentos do Senhor e que se desviaram do caminho do Senhor e foram amaldiçoados por Deus. Mas nós vemos que pastores e presbíteros são pessoas que servem ao Senhor nas igrejas e também parecem ser piedosos. Como poderiam ser a fonte da anarquia? Isso mesmo. Como podem os pastores e presbíteros agirem ilegalmente? Essa não é a forma correta de pensar. Os sumos sacerdotes, escribas e fariseus do judaísmo eram pessoas que serviam a Deus no templo. Mas quando o Senhor Jesus veio obrar, eles influenciaram outros a resistirem e condenarem o Senhor. Sim. Inclusive, conspiraram com o governo romano para crucificá-lo. Como explicam isso? Muitos pastores e presbíteros não permitem que os fiéis investiguem ou aceitem a Relâmpago do Oriente. Eles caluniam, condenam a Relâmpago do Oriente e denunciam os pregadores de Deus Todo-Poderoso para a polícia. Esses atos parecem ilegais para vocês? Vocês esqueceram disso? O irmão Jing falou sobre alguns atos ilegais. A quais atos vocês se referem quando dizem que a anarquia está aumentando? Eu ainda não entendo. Podem comungar melhor? O aumento da anarquia significa que os pastores e presbíteros agem contra a vontade de Deus e seguem seu próprio caminho. Eles não seguem os mandamentos de Deus e interpretam mal a Bíblia para aprisionar, controlar e enganar as pessoas, afogando-as na teologia bíblica e afastando-as de Deus. Eles transformam as igrejas em locais de rituais religiosos e tratam suas responsabilidades e deveres como acesso ao status e dinheiro, o que leva a diversos atos hipócritas que resistem a Deus na igreja. Muitas pessoas revelaram-se incrédulos. Elas perseguem os prazeres do mundo e desviam-se do caminho do Senhor, considerando as palavras de Deus como meros contos de fadas. Eles não acreditam que o Senhor Jesus voltará para falar e obrar. Foram expostos, especialmente aqueles líderes religiosos sem qualquer reverência por Deus em seus corações e todos os tipos de homens maus e incrédulos que não amam a verdade. Eles cometem atos malignos abertamente, negam a obra de Deus nos últimos dias e rejeitam a verdade. Esses pastores e presbíteros pregam conhecimento bíblico e teologia. Eles lutam para proteger o próprio status, influência e dinheiro. Mas recusam-se a seguir o caminho do Senhor e espelhar a sua palavra. Eles não exaltam nem dão testemunho do Senhor. Ao contrário, eles pregam coisas que traem a verdade da palavra de Deus e usam falácias para enganar e controlar pessoas, seguindo teimosamente o caminho de resistência a Deus dos fariseus. Muitos pastores e presbíteros buscam os prazeres do mundo, a moda, a ganância por dinheiro e lutam por posição. São homens do mundo, incrédulos. O que mais enfurece é que esses líderes religiosos, pastores
e presbíteros usam a condenação à obra de Deus nos últimos dias para enganar e controlar os fiéis. E, inclusive, conspiram com o governo chinês, ficando ao lado de Satanás contra Deus, lutando para criar seus próprios reinos e para crucificar Deus novamente. Por isso, Deus os odeia e os amaldiçoa. Esses atos ilegais são aparentes para todos nós. Eles são a traição do mundo religioso. E por causa do aumento desses atos ilegais, a fé e o amor de muitos fiéis esfriam. Eles ficam pessimistas e fracos. Como os líderes religiosos seguiram seu próprio caminho e não seguiram o caminho de Deus, a obra do Espírito Santo retirou-se e os locais religiosos foram abandonados. A obra do Espírito Santo moveu-se para aqueles que aceitam a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. E vemos que, em relação a essas coisas, o caráter justo de Deus não tolera ofensas dos homens. Você comungou apenas fatos. Não me admira que o mundo religioso esteja tão sombrio e desolado hoje. Os pastores e presbíteros seguiram o próprio caminho e não andam mais pela estrada do Senhor. Por isso, Deus os odeia e também os amaldiçoa. Eles aceitaram a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias e explicaram a razão por trás da desolação no mundo religioso. Parece que a Relâmpago do Oriente possui a verdade. Vale a pena investigar. Acabamos de comungar algumas razões para a desolação do mundo religioso. Mas isso foi só um esboço. Vocês também perguntaram o que queríamos dizer com o aumento da anarquia. A irmã Su respondeu com clareza. E vocês entenderam. Agora, eu gostaria de adicionar a minha própria opinião a respeito das causas da desolação no mundo religioso. Primeiro, vamos ler 2 passagens de Deus Todo-Poderoso, que nos ajudará a entender melhor as causas da desolação na religião. Deus Todo-Poderoso diz: Deus cumprirá este fato. Ele fará com que todas as pessoas, em todo o universo, venham diante dele e adorem o Deus na terra. A obra divina em outros lugares cessará, e as pessoas serão obrigadas a buscar o caminho verdadeiro. Será como José. Todos o procuraram em busca de comida e se curvaram diante dele, pois ele tinha o que comer. Para evitar a fome, as pessoas serão obrigadas a buscar o caminho verdadeiro. Toda a comunidade religiosa está sofrendo de uma fome severa. E apenas o Deus de hoje é a fonte da água viva. Possui mananciais perenes que oferecem deleite ao homem. E as pessoas virão e dependerão dele. Toda a obra de Deus em todo o universo se concentrou nesse grupo de pessoas. Ele dedicou todos os esforços a vocês e sacrificou tudo por vocês. Ele reivindicou e lhes entregou toda a obra do Espírito em todo o universo. É por isso que digo que vocês são afortunados. E Deus Todo-Poderoso já esclareceu a causa da fome no mundo religioso. Isso nos permite ver a onipotência e a sabedoria de Deus. Deus não abandonou aqueles que amam a verdade e anseiam por sua manifestação. Deus usa a chegada da fome para levá-los a buscar o verdadeiro caminho e fazê-los encontrar a vontade de Deus e suas pegadas na desolação das igrejas. Ele faz isso para ajudar aqueles que, em quaisquer religiões ou denominação, amam a verdade e creem verdadeiramente em Deus a ficar diante do seu trono. Então Deus diz: toda a obra de Deus em todo o universo se concentrou nesse grupo de pessoas. Disso podemos notar que a obra do Espírito Santo moveu-se para aqueles que aceitam a obra de Deus nos últimos dias. Isso prova o fato de que Deus pretende que todos os que se colocam diante do seu trono se tornem segundo o coração de Deus. Essas são as pessoas que Deus transformará em um grupo de vencedores antes do desastre. Assim, as profecias do Senhor Jesus sobre as virgens sábias que participam do banquete do Cordeiro serão cumpridas. Sim, exato. As virgens tolas, que não importando o quão desoladas e sombrias estejam suas igrejas, elas permanecem e esperam pela morte. São como os israelitas que morreram no deserto após saírem do Egito. Todo o mundo religioso está em ruínas. Em primeiro lugar, porque os líderes religiosos mundiais seguem o caminho dos fariseus e traem a intenção de Deus. Eles não seguem a vontade de Deus, não obedecem seus mandamentos e foram abandonados por Deus há muito tempo.
Pela verdade que Deus encarnado expressa nos últimos dias, a natureza e a essência de anticristo deles foram expostas. Eles tornaram-se aqueles que crucificaram Deus novamente e foram amaldiçoados por Deus. Qual o propósito de Deus ao expor o mundo religioso à fome? Ele quer forçar as pessoas a enxergarem um caminho verdadeiro. Só aqueles que ansiaram e procuram a voz de Deus e aceitam a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias receberão a obra do Espírito Santo, o fornecimento da água viva que flui do trono dele e finalmente serão salvos e entrarão no reino dos céus. Essas pessoas serão levadas para o reino dos céus como profetizou o Senhor Jesus. Se negarmos o julgamento, o castigo, a purificação e a salvação das palavras de Deus Todo-Poderoso, seremos eternamente abandonados e eliminados. Vamos ler outra passagem de Deus Todo-Poderoso. Se você se opõe ao Cristo dos últimos dias, se o nega, não haverá quem possa sofrer as consequências em seu lugar. Ademais, desse dia em diante, você não terá outra oportunidade de conseguir a aprovação de Deus. Mesmo se tentar se redimir, nunca mais verá o rosto de Deus. Pois não é um homem a quem você se opõe. Não é a qualquer ser insignificante que você repudia, mas a Cristo. Está ciente desta consequência? Você não cometeu um pequeno erro, mas um crime atroz. Por isso, recomendo a todos não mostrar as presas para a verdade e nem fazer críticas imprudentes, pois só a verdade pode lhe trazer vida, e nada, exceto a verdade, pode nos fazer renascer e contemplar a face de Deus. As palavras de Deus Todo-Poderoso possuem autoridade. Deus retomou toda a obra do Espírito Santo no universo e obra entre aqueles que aceitam sua obra nos últimos dias. Agora entendo a raiz da causa da desolação no mundo religioso. O Senhor já se manifestou para realizar a obra de julgamento nos últimos dias. Temos que buscar e investigar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Temos que investigar com cuidado. De outra forma, o Senhor pode nos abandonar e perdemos a salvação de Deus nos últimos dias. Se Deus Todo-Poderoso é a segunda vinda do Senhor Jesus, temos que aceitar e obedecer à obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias agora mesmo. É a única forma de recebermos o suprimento da fonte de água viva e escaparmos da desolação e da escuridão que sentimos no passado. Isso mesmo. Esperamos todos os dias pela vinda do Senhor. Se o Senhor realmente voltou, então podemos ser arrebatados diante dele. E todos os nossos problemas serão resolvidos.